Prezados alunos, estimados alunos, vamos começar o nosso plano de ensino tutorado, PET 6, semana 1. Nós vamos estar na temática Agir e Poder, estudando o filósofo muito conhecido aí no início da era cristã, Plutarco. Lúcio Mestre Plutarco nasceu em Queroneia, uma cidade grega, 46 depois da era cristã, e vai falecer apenas em 120 depois de Cristo. É conhecido muito por ser um historiador, apesar que muitos estudiosos não gostam desse título de chamá-lo historiador, né? Foi biógrafo também, ensaísta, filósofo platônico, grego, porque estudou na academia de Platão, né? Bem depois que Platão já havia falecido. Então, Plutarco, ele faz parte aí desse início do século I antes da era cristã até o século V, chamado de pensamento grego-romano, que podemos colocar também uma segunda fase da filosofia helenística, né? Então, ele nasce na Grécia e vai estudar em Atenas, na academia de Platão, e depois vai ensinar na filosofia na cidade de Roma, e ali ele estuda latim. Então ele está muito integrado nesse tipo de pensamento que vai fazer uma síntese entre o pensamento grego, né, a filosofia, junto com a cultura romana. Então ali na academia de Platão ele estuda principalmente em Atenas, né, filosofia e matemática. E quando vai ensinar a filosofia lá em Roma, é muito interessante porque ele vai ser uma personalidade muito conhecida, em que ele vai influenciar grandes imperadores. Igual nós temos aí, tipo, o Domiciano. No reinado Domiciano ele está ensinando, foi professor do imperador Adriano, de certa maneira, antes de ser imperador, né? E também o imperador Trajano, ele vai ter uma influência muito grande em cima dele, né? Nós temos as obras, que é muito conhecida, apesar que foram mais de 200 títulos de obra que ele escreveu, mas 130 só. 130 dessas 200, mais de 200, quase 230, praticamente só umas 100 chegou até nós. Como que se sabe então que existiram as outras, né? Sempre as obras são citadas numa e noutra obra e são referenciadas, né? Tanto indiretamente nas próprias obras como de outros autores também. Mas suas obras, a mais conhecida mesmo, que é um conglomerado de vários escritos, né? As Vidas Paralelas e Moralia. Então a produção literária de Plutarco é muito grande. Os títulos remanescentes encontram-se organizados nessas duas obras aí, Vidas Paralelas e Moralia, né? Mas assim, as Vidas Paralelas reúnem 50 biografias de antigos chefes militares, legisladores, governantes políticos, que é uma característica muito do Plutarco, é escrever sobre as personalidades, né? Fazer comparações dessas personalidades. Já a Moralia, ela compõe-se de pequenos tratados que versam sobre vários aspectos da natureza humana. Das duas obras deixadas por Plutarco, essas Vidas Paralelas oferecem então valiosas informações, principalmente daquele momento ali do século da história do Mediterrâneo antigo, né? Plutarco, ele é considerado platônico, mas assim, ele também vai ter influência de outras escolas filosóficas, né? Igual no caso dos peripatéticos, né? Que é chamado os discípulos de Aristóteles, né? Mas assim, ele discorda em muitas coisas também de Platão. Quando ele era novo, então, aos 20 anos, ele vai para Atenas e vai estudar lá na escola de Platão. E quem estudava na academia de Platão acabava estudando várias áreas de conhecimento, principalmente matemática, retórica, física, né? Filosofia, literaturas ali gregas, latinas.
E principalmente o Plutarco ele vai escrever belos tratados de forma específica sobre conduta moral, que ainda hoje pode ser lido. Um deles mostra como distinguir aí bajuladores e amigos, né? O outro fala como se deve lidar da melhor forma possível com os inimigos. Os inimigos aí, em Plutarco, é um elemento que ele destaca na sua obra, né? Os inimigos reflete Plutarco como que nos obrigam a andar pela linha reta, uma vez que seus olhos estão continuamente sobre nós, ávidos por captar nossas faltas e propagandeá-las. E eles exercem uma espécie de censura benigna sobre nós, impede-nos de sermos moralmente frouxos. É aí que tiramos proveito deles. Essa questão de Plutarco recomenda aí tirar proveito, né, de nossos inimigos vem nesse sentido, que os inimigos estão sempre de olho, esperando e vendo se a gente vai negligenciar, se nós vamos ao mesmo tempo cair. E Plutarco ele recomenda aí que nós sejamos generosos com os inimigos, né? Porque ele defendia sempre uma política como a arte de acalmar o povo e manter a paz. Então, o estadista ele tem que ter esta característica de buscar a paz, porque realmente uma liderança que sempre busca conflitos vai acabar fazendo com que aquela comunidade, aquela cidade, aquele estado sempre viva em guerra constante, né? E nesse sentido da sua filosofia, vamos dizer assim, das suas características de pensamento, ele centra muito na pessoa, que vem lá dos gregos, que é muito forte, né, dessa influência da academia e de Platão, como de outros estudos, de buscar a virtude e ter ética, né? Então ele foi platônico, mas com certeza discordou de Platão em vários assuntos, especificamente na questão do mundo das ideias, né? Mas assim, ele é considerado também um educador das crianças. Escreveu uma obra nesse sentido, usava muito nas suas obras comparações entre personagens distintos, né? Abordava semelhanças e divergências. Então teve grandes personalidades na história depois que foram leitores de Plutarco. Napoleão Bonaparte, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, vários estudaram Plutarco, né? Porque a obra dele trazia muitas essas questões de análise das personalidades, de comparações. Então, para um estadista, tem muitos esses elementos e essas características que ajudam realmente a ter esse método de análise das pessoas, né? Então, Plutarco não está assim constantemente visto em muitos livros de filosofia, quando a gente vê esses livros mais tradicionais de obras, né, da história da filosofia, mas assim, se a gente olhar em bons livros, sempre ele aparece e é uma figura muito importante nessa época de síntese aí do pensamento grego-romano, né? Então, nessa semana nós temos aí praticamente duas atividades. Uma atividade de análise de uma tirinha, né? As tirinhas, somente da Mafalda, é muito interessante, porque tem um fundo aí humano, filosófico. Então, para perceber ali a conversa entre a Mafalda e seus amigos ali, que tá ali, que destaca, né? Aí vocês vão marcar a resposta alternativa certa. Na 2, vocês vão ver essa frase de Plutarco, que faz parte do pensamento, duas frases que faz parte do pensamento dele, e escrever um parágrafo aí sobre o entendimento desse trecho aí do pensamento dele com base em sua prática de vida. A validade ou não deste ensinamento justifica, né? Baseado no seu dia a dia. Você acha que o pensamento de Plutarco aí, quando a gente fala a inveja de nossos inimigos é um contrapeso à nossa negligência, diz ele. Que sentido isso? Porque todos os inimigos, a inveja que os inimigos têm de nós
faz com que crie esse equilíbrio da nossa vida, né? Então é importante a gente tirar proveito disso, porque os nossos, vamos dizer, as pessoas que contrapõem, que são muitas vezes, a gente fala inimiga, a pessoa que nos critica, sempre está. Então se torna um contrapeso, porque nós vamos negligenciando. O que é negligenciar? Você vai deixando as coisas largadas, né? Então quando tem alguém que está te vigiando, que está sempre querendo, vamos dizer, igual nesse sentido, está querendo o seu mal, então você fica mais atento. Então para lutar é bom que a gente observar os inimigos, que eles nos ajudam a gente ser melhores, né? Além disso, nós nos vingamos utilmente de um inimigo, afligindo com o nosso aperfeiçoamento moral. Ou seja, quanto mais eu vou sendo virtuoso, porque meus inimigos então fazem com que eu busque a virtude, porque se eu ficar errando, eu vou ser motivo de chacota, vou estar sendo desprezível na vida para os outros e para mim também. Mas quando meus inimigos, essas pessoas que querem talvez que eu caia, então faz com que eu busque sempre a virtude. E cada vez que eu sou mais virtuoso, isso vai sendo uma vingança para os inimigos, porque aí vai mostrando que eu sou muito mais humano, muito mais... Então, entenderam? Então, tanto uma frase como a outra vai elogiar, de certa forma, a importância dos inimigos na vida nossa, inimigos nesse sentido de pessoas que nem sempre são de acordo com a gente, estão sempre contrários e nos vigiando, querendo dar a rasteira, mas aproveitar dessas pessoas é aproveitar para nós crescermos, né? Então você vai avaliar com a sua vida, você acredita que na sua prática do dia a dia, isso que está dizendo condiz, você concorda, e qual que é a importância disso, né? Aí você vai escrever um pequeno parágrafo. Então, bons estudos, boa leitura sobre Plutarco, mais uma filosofia para a gente conhecer nessa semana. Então, e até a próxima semana, bons estudos, até a próxima aula. Um abraço a todos.